Olá, tudo bem? Meu nome é Valdirene. E hoje vou apresentar para vocês, vou ensinar para vocês o tema, os cinco parâmetros da Libras. Os 5 parâmetros da Libras. O que é esses 5 parâmetros da Libras e o que serve esses parâmetros na língua brasileira de sinais? Então, a língua brasileira de sinais, como toda língua, como a língua oral, ela existem os elementos importantes para realizar um sinal, para passar uma mensagem, o significado em um enunciado. Então, o sinalizador da língua brasileira de sinais, quando vai sinalizar, ele precisa de, no mínimo, durante um sinal, existir ou realizar pelo menos um desses parâmetros importantes na língua brasileira de sinais, para passar o sentido, o significado daquela palavra para o receptor. Então, o que são esses parâmetros? O sinal de parâmetros, configuração de mão em P, passando assim, a mão aberta, a mão em P, configuração de mão em P, letra P, e passando a outra aberta e passando assim. Então, isso aqui são os parâmetros. Ou fazendo esse também, contra esse sinal, parâmetros, em P, passando na palma da mão. Parâmetros, né, enquanto os dois sinais. Então, o que são esses parâmetros? São os elementos importantes que compõem o sinal, ou seja, que passam o sentido, o significado desse sinal. E quais são esses 5, então, parâmetros? O primeiro parâmetro é a configuração de mão. Fazendo esse movimento aqui, a palma da mão, com a mão fechada, configuração, esse sinal de configuração de mão. Então, o primeiro parâmetro é a configuração de mão. O que é a configuração de mão? É a forma que a mão está sendo realizada, está sendo feita. Por exemplo, o sinal de configuração de mão em A, em B, em C, em D e assim por diante. Mas é só as configurações de mão do sinal do alfabeto manual que realiza esses sinais? Não. Além do alfabeto manual, encontra várias outras configurações de mão para realizar um sinal. Por exemplo, esse sinal aqui, essa configuração de mão aqui, eu posso fazer o sinal de gostoso, passando entre a boca e o queixo, fazendo assim esse movimento. Gostoso, saboroso. Gostoso, saboroso. Então, essa configuração não se encontra no alfabeto manual, mas ela é uma configuração de mão que eu posso realizar diversos sinais. O que vai depender é o local que vou ensinar os próximos parâmetros. Então, primeiro, parâmetros importantes na língua brasileira de sinais é a configuração de mão, como esse aqui, o A, o B, configuração de mão. O segundo parâmetro importante é o ponto de articulação ou localização. Localização, fazendo esse movimento assim, onde está sendo realizado esse sinal? Na frente, do lado direito, do lado esquerdo do sinalizador, em cima, em frente ao rosto, embaixo, no espaço neutro. Onde está sendo a localização, ponto de articulação? Onde esse sinal está sendo partido, ele parte. Por exemplo, o sinal de novo. Com a mão aqui em O do meu lado direito, eu vou partir do meu lado direito, a localização do meu lado direito, e fazendo o movimento de a mão em O, abrindo, direcionando do lado direito para o lado esquerdo, sinal de novo. Então, esse é o ponto de articulação e localização, ele vai ser realizado do meu lado direito, abrindo a mão, indo para o lado esquerdo. Então, esse é o ponto de articulação, significa ponto de articulação, onde está sendo realizado, está sendo partindo esse sinal. Em frente à boca, por exemplo, o sinal de cachorro, está sendo realizado na boca. O sinal de aprender, aqui na testa, o sinal em configuração de mão em aberta, fazendo S, abrindo e fechando, formando o sinal com esse movimento, aprender. Então, o ponto de articulação é aqui, em frente à testa. E o sinal o sinal de sábado. A diferença do sinal de sábado ou laranja, o ponto de articulação, a diferença com o sinal de aprender é apenas o ponto de articulação. Sábado, laranja, que vai depender do contexto, aqui em frente à boca, em S, abrindo e fechando a mão, laranja ou sábado.
E a diferença é o ponto de articulação, que o sinalizador vai entender que a diferença, o significado, que quer dizer aprender, que é realizado aqui no ponto de articulação em frente à testa. Então, por isso é importante o uso desses parâmetros para diferenciar o sentido, o significado de um sinal, usando vários ou o mesmo parâmetro. E o que vai diferenciar do sentido daquela configuração de mão é apenas ao usar a expressão facial ou usando o ponto de articulação, é o que vai dar diferença em um sinal. É o ponto de articulação, é a expressão facial, isso aqui vai fazer a diferença. Então, qual que é o próximo da configuração de mão? Primeiro parâmetro importante, o ponto de articulação, onde esse sinal está sendo realizado, partindo. E o terceiro é o movimento, ele fazendo esse movimento, e é o sinal de movimento. Movimento, qual que é o movimento desse sinal? Por exemplo, o sinal de laranja ossado, qual que é o movimento? O movimento da mão aberta, abrindo e fechando, formando um S. Abrindo e fechando o movimento, esse é o movimento. E o movimento de aprender é a mesma configuração de mão abrindo e fechando, o que diferencia é, então, o ponto de articulação. Sábado, aprender na frente da boca, e sábado ou laranja é em frente à boca, e o sinal de aprender em frente à testa. E o quarto parâmetro importante, a orientação na palma da mão. Então, fazendo esse movimento, aqui, orientação, é para frente, é para o meu lado esquerdo, direito, é para o meu lado esquerdo, é para baixo, é para trás. Então, é a orientação da palma da mão. Fazendo assim, orientação. Então, qual que é a orientação da minha palma da mão? Por exemplo, o sinal de meu. A mão aberta, batendo no peito uma vez, meu. Essa é a orientação da palma da mão. O sinal de alegre, a mão aberta também, essa configuração de mão aberta, batendo no peito. Alegre, ou susto, expressão de susto, sinal de susto. Então, qual que diferenciou o sinal de alegre? Alegre é a expressão facial, aqui o sorriso, e a expressão facial de susto. Então, essa é o que faz dar diferença para o receptor que está vendo o sinal e vai ver a diferença, que não é o que está querendo dizer feliz, ou que está passando a mensagem que assustou, que está assustado. Então, agora o quinto e último parâmetro importante, expressão facial. Esse sinal aqui, expressão facial ou corporal. Então, esse sinal é importantíssimo tanto quanto os outros demais. Ah, mas tem um parâmetro mais importante que o outro? Não, todos eles são importantes. Por quê? Precisa deles para realizar o significado do sinal. Então, como eu já disse, em um único sinal, para realizar um sinal, mais de um sinal, pode existir o quê? A mesma configuração de mão, e o que vai diferenciar é o uso de outro parâmetro ao mesmo tempo. Então, realizar um sinal de laranja ou aprender, então, o que diferencia o quê? A configuração de mão é a mesma, o que diferencia o ponto de articulação. E assim as expressões faciais. Por exemplo, expressão facial é a forma que a expressão facial, o corpo está sendo realizado. Por exemplo, o levantar da sobrancelha, ou dar uma expressão de susto, usando o corpo, e a expressão de assustado, susto, e alegre, fazendo a expressão de um sorriso. Então, alegre. Então, essa é a diferença para dar o sentido, o significado de uma mesma configuração de mão e o mesmo ponto de articulação, mas o que vai diferenciar é a ajuda de um outro parâmetro, como a expressão facial e o ponto de articulação, o movimento e assim por diante. Então, um beijo e até a próxima aula. Espero que vocês gostarem. Tchau!